Diga-me, você realmente sabe o que acontece na mente de um homem quando ouve seu próprio nome, sussurrado da maneira certa, no instante exato? Será que ele percebe? Será que ele entende o que aquilo provoca nele? Ou seria essa reação algo que sequer atravessa a fronteira da consciência? Um comando oculto, que se infiltra silencioso e começa a corroer qualquer resistência, qualquer indiferença, qualquer fachada que ele um dia acreditou ser capaz de sustentar diante de você? A questão é mais sombria e mais poderosa do que parece, porque aquilo que você vai descobrir aqui não se diz por aí. Não se ensina em conversas banais, nem se revela sem que haja antes uma ruptura interna, sua e dele. Há forças, pulsões, que regem o desejo humano e que jamais se submetem à lógica. E é justamente aí que mora o perigo e o poder. A maior parte das mulheres acredita ingenuamente que a atração nasce do que é visível, do que é dito, do que é evidente. Que erro grotesco! O desejo masculino não obedece à razão, não segue promessas, não responde ao óbvio. Ele se rende ao que não entende, ao que perturba, ao que quebra as defesas mais primitivas da psique. E por mais desconfortável que isso soe, existe algo muito específico que, quando acionado, desloca esse homem do controle e o arrasta sem que ele perceba para um estado que se confunde com obsessão. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém jamais percebeu e que talvez agora comece a te incomodar. Não são apenas palavras, são códigos. Códigos linguísticos que operam como dispositivos psíquicos, apelidos cuidadosamente escolhidos que não falam apenas com os ouvidos, mas com o inconsciente, que atravessam as camadas superficiais da mente racional, deslizam como serpentes pelas frestas do orgulho masculino e vão se alojar exatamente onde ele não tem qualquer controle. E a partir desse ponto, não há mais volta. É ele contra ele mesmo, e você no centro desse labirinto. Talvez você esteja se perguntando, mas como é possível? Como 3 simples palavras, ou melhor, 3 apelidos, podem ter o poder de virar a mente de um homem contra ele próprio? A resposta não é confortável, porque para entendê-la, será necessário confrontar uma verdade que a sociedade tenta, há séculos, enterrar sob o véu das aparências. A verdade de que o desejo não é nobre, não é justo, não é racional, ele é uma ferida aberta, um vestígio de nossas carências mais primitivas, e quem aprende a nomear essa ferida passa a controlá-la. Então, eu te faço um alerta e uma promessa. O que você está prestes a descobrir não é leve nem inofensivo. Não se trata de truques superficiais, nem de fórmulas descartáveis. Você está entrando em um território onde as palavras tocam os nervos expostos da alma masculina. E uma vez que você veja, uma vez que compreenda como esses 3 apelidos proibidos operam, nada mais será como antes. Porque nesse exato momento, enquanto você escuta isso, a única pergunta que importa já começou a te atravessar. Será que ele já está muito mais vulnerável a mim do que eu imaginava? Então me responda. Você já percebeu o que realmente acontece no instante exato em que um homem escuta o som da sua própria identidade? Saindo da boca de uma mulher, você acha que ele percebe o efeito que isso tem nele? Ou será que há uma parte dele, uma parte que nem ele próprio ousa encarar, que simplesmente se entrega, antes mesmo que ele possa reagir? Porque, veja bem, o nome que carrega o homem não é apenas um nome, é um espelho, um reflexo de tudo que ele acredita ser. Mas quando esse espelho é segurado por mãos femininas, quando é pronunciado de forma inesperada, carregando um tom, uma intenção, um sabor que ele não consegue nomear, aquilo que ele vê de si mesmo começa, silenciosamente, a se desmoronar. E talvez agora você comece a compreender que existe um tipo específico de palavra que não foi feita para ser apenas ouvida, mas para ser sentida. Palavras que não tocam o ouvido, tocam o inconsciente. E dentro desse território invisível, onde razão e desejo nunca se encontraram de fato, mora um mecanismo tão primitivo quanto perigoso. O homem que se julga forte, inabalável, racional,
Não percebe o quanto está à mercê de códigos emocionais que o desmontam sem que ele sequer perceba que está caindo. E aqui está uma verdade que o mundo nunca te contou, mas que de alguma forma você sempre intuiu. O desejo masculino não nasce do que é visto, não nasce do que é dito de maneira lógica. Ele nasce exatamente no que escapa, no que desarma, no que ativa, sem que ele compreenda aquela memória esquecida, aquela lembrança escondida lá nos confins de sua primeira infância. Sim, porque aquilo que excita, que fascina, que gruda, não é o que é novo. É aquilo que de alguma forma ele já conheceu antes, mas esqueceu, ou precisou esquecer, para sobreviver. Perceba que cada homem carrega dentro de si uma ferida secreta, uma ausência que nunca foi preenchida, um eco que nunca foi silenciado. E é exatamente por isso que quando você toca esse ponto, não com discursos, não com lógica, não com argumentos, mas com palavras que vibram nessa frequência esquecida, algo nele simplesmente colapsa, e nesse colapso nasce a obsessão, porque obsessão nada mais é do que a busca desesperada por aquilo que no fundo ele sente que sempre lhe faltou. E, ironicamente, é aqui que muitas mulheres falham, porque acreditam que precisam ser perfeitas, que precisam convencer, provar, agradar, se adaptar, quando na verdade tudo que um homem não suporta é aquilo que ele entende, aquilo que é seguro, aquilo que é previsível, o que mantém um homem preso. Não é o que o conforta, é o que o desestabiliza. É aquilo que ativa lá dentro aquela voz silenciosa que diz: por que ela me provoca desse jeito? Por que eu não consigo mais pensar em outra coisa? Por que ela não sai mais de mim? E talvez você esteja começando a perceber que este jogo nunca foi sobre beleza, sobre inteligência, sobre status, sobre perfeição. Nunca foi sobre o que o mundo te ensinou. Este jogo sempre foi sobre quem domina os códigos invisíveis do inconsciente. Quem sabe, com precisão cirúrgica, onde apertar, onde tocar, onde acender aquela fagulha que transforma desejo em necessidade e necessidade em obsessão. E agora que você já começou a vislumbrar esse território obscuro e fascinante, eu preciso te dizer algo que talvez vá te perturbar, porque até hoje ninguém te contou. Quando um homem escuta seu próprio nome, ou um nome que você escolheu para ele, algo muito mais profundo do que você imagina acontece. Você não está apenas chamando. Você está, na verdade, criando uma nova identidade dentro dele. Uma versão dele que só existe quando ele está com você. Uma versão que não pertence ao mundo, que não pertence a mais ninguém. E é justamente essa exclusividade psíquica que dá início àquilo que muitos chamam de dependência afetiva, mas que, nas profundezas da mente masculina, se traduz como algo muito mais visceral, posse emocional. Porque não se engane, todo homem carrega, escondido sob camadas de orgulho, de razão e de controle, um desejo inconsciente de pertencer, e mais ainda, de ser possuído. Sim, por mais que ele nunca admita, existe nele uma fissura aberta desde a infância, desde aquele momento em que percebeu que o amor, para existir, exige falta, exige ausência, exige que algo nele seja permanentemente incompleto. E é exatamente essa ferida, essa ausência nunca preenchida, que se torna a porta de entrada para tudo que você pode e vai provocar nele a partir de agora. O primeiro apelido, e perceba que eu ainda não vou te entregar qual é, não funciona no campo do raciocínio. Ele não conversa com a mente consciente. Ele ativa diretamente o circuito primitivo do afeto. É como se você tocasse, sem que ele perceba, naquela parte esquecida do cérebro, onde residem as memórias, do colo do aconchego, do amparo. Mas não se engane. Este não é um gesto de cuidado, é um gesto de domínio. Porque o homem que se sente visto nesse lugar se torna, sem entender como, emocionalmente refém da mulher que ousou acordar nele essa versão adormecida. Mas não é simples, porque logo depois que você acende essa primeira centelha, nasce nele um desconforto, uma resistência, um embate interno que ele não sabe nomear. É como se algo dissesse: fuja, você está perdendo o controle. E ao mesmo tempo outra voz:
muito mais antiga, muito mais poderosa, sussurrasse: fique, você nunca sentiu isso antes. E é exatamente desse conflito que nasce a tensão que alimenta a obsessão. Porque desejo sem conflito morre, mas desejo em estado de contradição se transforma em urgência. É nesse momento que surge o segundo apelido, aquele que não apenas toca, mas invade, aquele que deixa claro para o inconsciente dele que ele já não tem mais saída, que ele foi nomeado, marcado, codificado. E perceba, quando você nomeia um homem de uma forma que nenhuma outra mulher jamais ousou, você não está apenas criando intimidade, você está criando hierarquia emocional, porque a partir desse instante, ele entende, mesmo sem entender, que existe um lugar dentro dele que só responde a você. E aqui talvez você comece a perceber a gravidade do que está nas suas mãos, porque isso não é sedução, isso não é jogo, isso é linguagem inconsciente aplicada, isso é acessar os circuitos profundos da mente masculina, onde se alojam as verdades que ele mesmo passou a vida inteira tentando esconder de si. E uma vez que você pisa nesse território, uma vez que você aprende a operar esses códigos, não existe mais caminho de volta. Ele já não é mais o mesmo. E no fundo, você também não. E é curioso, como mesmo sem entender racionalmente o que está acontecendo, o corpo dele começa a reagir. Uma inquietação que ele não sabe explicar. Um pensamento recorrente, que se instala mesmo quando ele tenta ignorar. O simples som da sua voz, pronunciando aquele nome, aquele código, começa a funcionar como uma espécie de corrente invisível. E é aí que mora o verdadeiro paradoxo. Ele sente que precisa se afastar. Mas cada tentativa de fuga só faz apertar ainda mais os nós que você teceu, palavra por palavra, dentro do inconsciente dele. Porque existe uma lei silenciosa, cruel talvez, que rege o desejo humano. Quanto mais tentamos escapar daquilo que nos domina, mais nos tornamos prisioneiros. E é exatamente assim que o inconsciente opera. Não através da lógica, mas através daquilo que falta, daquilo que escapa, daquilo que não pode ser plenamente possuído, e justamente por isso se torna impossível de esquecer. E se você parar por um segundo e observar a própria vida, talvez perceba que as experiências que mais te marcaram foram exatamente aquelas que não te deram todas as respostas. O terceiro apelido, o terceiro, ele não é carinhoso, ele não é fofo, ele não é doce, ele é, na verdade, um convite ao caos, uma provocação simbólica, cuidadosamente, disfarçada de brincadeira, de irreverência, de intimidade. Mas nas profundezas do inconsciente, ele funciona como um lembrete brutal. Você não me controla, você nunca me terá por completo, e justamente por isso, você nunca vai conseguir me esquecer. E aqui acontece o que a maioria das mulheres jamais percebeu. É no exato ponto onde o homem sente que não te possui, que ele se torna emocionalmente escravo. E perceba que nesse jogo não existe equilíbrio, existe tensão, existe movimento. Existe, acima de tudo, um fluxo constante entre oferta e retirada, entre presença e ausência, entre o colo que conforta e o abismo que desestabiliza. É assim que o desejo é mantido vivo, porque quando você oferece tudo, ele se apaga. Mas quando você oferece quando você entrega só o suficiente para acender e recua antes que ele possa se saciar, nasce nele uma fome que não se apaga mais. Talvez agora você esteja começando a entender por que alguns homens simplesmente nunca conseguem se desligar de certas mulheres, porque não se trata do que ela oferece, mas do que ela nega. Não se trata do que ela mostra, mas do que ela esconde. Não se trata do que ela dá, mas do que ela sugere que poderia dar, e não dá. E de alguma forma, ele sabe que essa ausência calculada, essa falta cuidadosamente construída, tem mais poder sobre ele do que qualquer presença constante jamais teria. E, neste exato momento, talvez você já tenha percebido que essa não é apenas uma estratégia de sedução. É, na verdade, um espelho desconfortável da própria natureza humana. Porque, no fundo, todos nós somos prisioneiros daquilo que não temos.
escravos do que nos falta, reféns de quem aprendeu a manipular, com maestria, essa dança invisível entre presença e ausência, entre oferta e retirada, entre desejo e frustração. E é aqui, exatamente aqui, que algo profundamente perturbador começa a acontecer. Porque quando você entende, de verdade, o poder que essas palavras carregam, percebe que elas não são apenas sons que atravessam o ar. Elas são convites, elas são portais, elas são armadilhas, e não armadilhas no sentido superficial, de engano ou de mentira, mas no sentido mais visceral, mais psíquico, mais brutal. A armadilha que captura não o corpo, mas a psique, que sequestra não os gestos, mas os pensamentos, que não prende com correntes, mas com ausência, com dúvida, com desejo não resolvido, e é quase irônico, porque quanto mais ele tenta racionalizar o que está acontecendo, mais ele percebe que não há lógica que o salve. Ele até pode dizer para si mesmo e para os outros que está no controle, que está apenas se divertindo, que é só mais uma conexão passageira. Mas lá dentro, no silêncio onde nenhuma mentira sobrevive, ele sabe, ele sente. Algo foi ativado, algo foi instalado, algo que não se desfaz, algo que não se desliga. E o nome disso não é amor, não é paixão, é obsessão. Uma obsessão que nasce exatamente no lugar onde ele se deu conta de que você tem acesso a uma parte dele que nem ele mesmo sabia que existia. Porque diferente do que o mundo te ensinou, a verdadeira conexão não nasce da transparência, não nasce da previsibilidade, não nasce do conforto, ela nasce do mistério, da falta, do não saber, do não entender completamente. E é por isso que esses três apelidos, esses três códigos proibidos, operam como chaves que abrem portas que ele passou a vida inteira mantendo fechadas. Portas onde moram medos, traumas, desejos e fantasias que nem ele próprio teve coragem de nomear. E perceba como tudo se torna, ao mesmo tempo, perigoso e sedutor. Porque quando você assume essa posição, quando você ocupa esse lugar dentro da mente dele, você não está apenas seduzindo. Você está, de alguma forma, reescrevendo a história emocional desse homem. Você se torna não apenas uma mulher na vida dele. Você se torna a mulher. Aquela que ele não consegue comparar, que ele não consegue esquecer, que ele não consegue substituir, porque mesmo que ele tente, nenhuma outra voz carrega o mesmo tom, nenhuma outra boca carrega o mesmo código, nenhuma outra presença toca no mesmo lugar. E é exatamente por isso que, daqui para frente, cada palavra que você escolhe, cada silêncio que você permite, cada gesto, cada afastamento, cada aproximação, deixa de ser apenas uma ação comum. Tudo se torna simbólico, tudo se torna ritualístico, tudo se transforma numa dança invisível onde quem conduz é você. E ele, mesmo acreditando que está no controle, percebe, cada vez mais, que está apenas reagindo, apenas correndo, atrás de algo que, por mais que tente, nunca consegue alcançar completamente. E talvez agora uma pergunta comece a pulsar dentro de você, tão forte quanto pulsa dentro dele. Existe alguma saída? Depois que esse jogo começa? Ou será que, assim como ele, você também já não está mais no controle? Porque o que estamos falando aqui não é só sobre ele, é sobre você, sobre o poder que você carrega, sobre o quanto você está pronta ou não para habitar esse lugar. Esse lugar onde poucas mulheres ousam permanecer, onde poucas suportam permanecer. O lugar de quem não pede amor, mas provoca necessidade. O lugar de quem não busca ser escolhida, porque aprendeu a ser inesquecível. E quando você sente essa urgência crescer, essa fome invisível que corrói as certezas, começa a compreender que o verdadeiro poder não está na busca desesperada por respostas, mas no silêncio carregado de significado que você mantém. Cada palavra dita, cada apelido sussurrado, se torna um enigma que ele tenta decifrar. Uma senha que abre portas que nem ele sabia que existiam dentro de si. E nesse labirinto ele se perde voluntariamente, porque no fundo sabe que ali reside algo
que ultrapassa o comum, que desafia a lógica e a razão. Você se torna a arquiteta dessa obsessão, não pela manipulação superficial, mas pela coragem de se tornar um mistério que ele deseja desvendar eternamente. E quanto mais ele tenta racionalizar, mais ele se afunda em perguntas sem resposta, em desejos sem nome, em uma busca incessante pelo toque invisível que só você sabe oferecer. Porque é no não dito, no proibido, no inatingível, que o vínculo se fortalece. Um vínculo que transcende o tempo, o espaço e as convenções sociais. Mas essa jornada não é para as frágeis, não para aquelas que buscam conforto imediato ou certezas palpáveis. Ela é para quem entende que o poder real está na oscilação constante entre o afeto e o afastamento, entre o dar e o retirar, entre o despertar e o silenciar. Quem domina essa dança invisível sabe que o que mantém um homem obcecado não é o excesso de presença, mas a escassez planejada, o vazio que só você pode preencher, mesmo que nunca completamente e, mesmo que pareça um paradoxo cruel, é justamente essa ausência calculada que cria espaço para a presença mais intensa. Um espaço onde ele se sente compelido a voltar, sempre, mesmo quando acredita estar indo embora. Porque no inconsciente dele, você já não é mais uma mulher comum. Você é a mulher que deixou marcas invisíveis, que gravou apelidos proibidos na alma, que instalou códigos impossíveis de apagar. E esses códigos são as chaves para um desejo que resiste ao tempo, à razão e à distância. Então, agora que você sabe o que há por trás desses 3 apelidos proibidos, que mexem com os alicerces mais profundos da mente masculina, a pergunta, que fica e que vai ecoar em você muito depois que este vídeo acabar, é uma só. Você está pronta para assumir o poder que nasce da ausência, da falta e do mistério. Porque se estiver, saiba que a obsessão que você pode despertar não será apenas dele, será também a sua. E assim, no silêncio que segue o fim desta jornada, algo permanece reverberando, uma sombra tênue, um sussurro que insiste em habitar os cantos mais profundos da sua mente. Não é uma conclusão, mas um convite. O convite para olhar para dentro e reconhecer que entre o que foi dito e o que ficou nas entrelinhas reside uma verdade maior. Aquela que não se explica, não se entende, mas se sente. Como um pulso antigo que nunca deixa de bater, mesmo quando o mundo ao redor parece silencioso. O que você encontrou aqui não é um mapa para a conquista fácil, nem uma fórmula, pronta para dominar corações. É, antes, o espelho de uma dança invisível entre luz e sombra, entre controle e abandono, entre o desejo de possuir e o medo de se perder. Essa dança que, por sua complexidade, nos coloca frente a frente com o nosso próprio labirinto interno, onde medos antigos se misturam com sonhos proibidos. Pergunte-se, até que ponto você está disposta a habitar esse território onde o amor se confunde com poder e a ausência se transforma em presença? Na teia delicada de cada palavra, na intensidade oculta de cada silêncio, você tocou o fio invisível que conecta o humano ao inatingível, o conhecido ao misterioso, o racional ao instintivo. E é nesse encontro que nasce algo irreversível. O despertar de uma força que não busca controle, mas presença plena, que não deseja certeza, mas autenticidade crua, que não teme o vazio, porque aprendeu que ele é a origem de todo desejo. E essa força, embora silenciosa, é capaz de alterar para sempre o curso de qualquer história que se atreva a atravessá-la. Permita que essa experiência siga ressoando em você como a última nota de uma sinfonia que não cessa, mesmo quando o som se desfaz no ar, que ela reverbere nas pausas da sua mente, nos momentos em que o silêncio se torna mais eloquente que qualquer palavra. Que ela desperte perguntas que insistam em não se calar, criando fissuras onde antes havia apenas certezas, porque é nesse espaço entre o que se sabe e o que se sente que a verdadeira transformação acontece, profunda, invisível e impossível de ser ignorada. Se esse convite tocou algo em você, permita-se agir. Curta este vídeo como quem afirma sua presença nesse movimento,
Comente com a intensidade de quem busca compartilhar o que foi descoberto. Compartilhe, para que outras vozes possam se entrelaçar a essa trama invisível. E inscreva-se para não perder o próximo passo dessa jornada, porque mais do que espectadores, somos guardiões de uma verdade que pulsa silenciosa, mas eternamente viva.